Bom, esse é o último mandamento. Hoje nós vamos falar a respeito do dia de sábado. Sábado, ou sabá. Melhor sabá, senão vai criar uma confusão aí, daqui a pouco eu explico. Nós vamos falar então sobre o quarto mandamento. O último mandamento que nós classificamos como mandamento vertical, a respeito da nossa adoração a Deus. No primeiro mandamento nós vimos que Deus exige uma adoração exclusiva, ou seja, não terás outros deuses além do nosso Senhor e Salvador. Vimos então que essa adoração não deve ser por meio de imagens, ou seja, não farás para si imagens, e também que essa adoração envolve também como nós usamos o nome de Deus, ou seja, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Hoje nós veremos o quarto mandamento, que está ali no verso de número 8, que diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Amém? Bom, esse é um dos mandamentos mais mal compreendidos no meio da igreja. É um dos mais negligenciados também. É um dos mais polêmicos e aí por aí vai. Mas hoje nós vamos ver o que esse mandamento nos ensina, o que Jesus ensina acerca deste mandamento, o que esse mandamento diz para as nossas vidas e como nós podemos colocar esse mandamento em prática, como que nós podemos cumprir esse mandamento. Visivelmente, se você olhar aqui a respeito do texto bíblico que fala que é acerca dos 10 mandamentos, ele é o maior. Esse é o mandamento em que Deus discorre mais palavras a respeito dele. Então mostra uma certa importância com relação a esse mandamento. Bom, esse mandamento nos ensina várias coisas. E a primeira delas que a gente vai destacar, que é uma das coisas principais, é que o povo de Israel, vamos nos dirigir aqui ao povo de Israel, eles deveriam trabalhar 6 dias e guardar um dia para o descanso. Então, esse mandamento aqui era uma instrução de Deus a respeito de como eles deveriam proceder com o trabalho e com o descanso. Por quê? Porque a resposta está ali no verso número 11. Porque Deus fez tudo o que ele tinha que fazer em 6 dias. Simples, está aqui. Está o mandamento e Deus ainda dá uma resposta aqui. E o nosso Deus, mesmo sendo um Deus que não se cansa, nosso Deus não se cansa, ele reservou um dia ali para se regozijar de tudo aquilo que havia feito. E também fez, isso aqui é um presente para nós, é uma dádiva de Deus para nós, esse dia de descanso. Quando eu falar aqui sábado, eu não estou falando do dia da semana sábado. Depois eu explico. Estou falando aqui de um dia de descanso, um dia para descansar. Não necessariamente o sábado. Então Deus aqui estipulou como deveria ser o nosso descanso. Esse mandamento não tem a ver só com a estrutura física nossa, mas também ele mostra também a nossa limitação. Ele mostra que nós somos seres limitados, nós somos seres que nos cansamos.
Interessante que fala aqui a respeito de um dia de descanso. Eu sei que tem muita gente nesse mundo que em nenhum momento vai se opor a descansar um pouco. Na verdade, eu acho que tem gente que até descansa até demais. Mas também tem muita gente que não para, não quer descansar. E isso acaba acorrentando aí, né, em vários problemas físicos, mentais, psicológicos na sociedade aí, nas nossas vidas. O Novo Testamento, Jesus vai dizer que o sábado foi feito por causa do homem. Deus fez esse dia especialmente para nós. Esse dia que Deus separou para nós não fala só a respeito de descansar, mas também fala a respeito de um dia para santificar. É um dia também para separarmos, para adorarmos o nosso Deus. Um dia para dedicar ao Senhor. Então o povo de Israel deveria descansar e nesse dia também eles deveriam dedicar ao Senhor. Mais para frente nós vamos ver isso. Se nós pudéssemos resumir os dois ensinamentos desse mandamento, seriam dois motores: descansar e adorar. Então, o objetivo do sábado é que seja um dia de descanso e também seja um dia que nós separamos para adorar exclusivamente ao nosso Senhor. É um dia de intimidade com Deus. É um dia de intimidade com o nosso Criador. Por que eu falei que as pessoas podem confundir, você pode estar criando uma confusão? Sabá, que é o termo original, significa descanso. E por coincidência do nosso calendário, nós temos um dia da semana que é o mesmo dia, né, relacionado ao sabá, que se chama sábado. Então, se tu for ler na Bíblia, você não vai ler sabá, porque a Bíblia ela foi traduzida para o português. Você vai ver ali sábado. Então, isso cria uma confusão na cabeça das pessoas, como se elas deveriam guardar exclusivamente o sábado e não o domingo. Então, nós vamos ver um pouco mais para frente na mensagem, nós hoje como cristãos, nós separamos o domingo como um dia de descanso e de adoração ao nosso Senhor. Você vai ver aí algumas religiões que destacam o sábado. Eles levam literalmente a palavra sábado ali relacionada ao dia da semana. No nosso contexto cristão, isso mudou. E depois eu vou explicar por que isso mudou, por que passou a ser o primeiro dia da semana e não é mais o último dia da semana, ok? Mas o importante aqui, eu não vou ficar me desgastando aqui para defender qual dia você deve separar para adorar a Deus, porque isso não é relevante aqui. Não é isso que é essencial aqui. A essência aqui do texto e da vontade de Deus e em Jesus, que nós vamos ver também, é que o ser humano precisa descansar. Ele precisa separar um dia para o descanso. E que ele precisa também separar um dia. Isso não significa que os outros dias da semana você vai viver da maneira com que você quiser. É como se a adoração a Deus fosse só aqui, num dia específico. Você está distorcendo aí a essência do que Jesus está querendo dizer. É lógico que nós louvamos e adoramos a Deus com as nossas vidas todos os dias da semana. Não tem nada que nós venhamos a fazer que nós não devemos fazer para a honra e glória de Deus. Amém. Paulo até fala que quer no comer, no beber, nas coisas simples da vida, nós devemos fazer para a honra e glória do Senhor. Mas aqui Deus ordena que, além dessa vida na presença dele, nós temos que dedicar um dia especial
um dia que seja um dia voltado para o descanso e para a adoração. Também, esse mandamento nos ensina a confiar em Deus. E esse mandamento, interessante, se você ler, é o único mandamento que começa de uma forma diferente. Começa assim, ó: lembre-se de guardar o sábado. Quando você fala lembre-se, quer dizer que essa ordem já foi dada. E essa ordem já foi dada. Esse mandamento é o único mandamento que foi falado, foi dado ao povo antes do povo chegar até o Sinai. Que no Monte Sinai é onde Moisés sobe e recebe a lei. Nós vemos tanto na criação, como Deus já mostrando lá na criação, né, que ele descansou, que ele guardou o sábado para o descanso, como também nós vemos ali em Êxodo 16. Se você for olhar um pouquinho a sua Bíblia ali para Êxodo 16, eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou te dizer o que acontece aqui. Aqui é o texto, o momento onde cai o maná. Se tem uma coisa que eu gostaria muito, de um dia experimentar esse tal maná. Deveria ser uma coisa muito boa. Esse foi o alimento que caiu do céu. O alimento em que Deus aqui proveu as necessidades aqui do povo. O que acontece? Todo dia caía uma porção de maná do céu. E o povo tinha que ir lá e recolher o maná. Só que a ordem era que o povo, cada um, deveria recolher somente o suficiente para o dia. Somente o suficiente. Claro, como todo lugar, sempre tem aqueles que desobedecem, que querem dar um migué ali na ordem de Deus. O que acontecia quando as pessoas pegavam maná para mais e deixavam escondidos e guardados? Amanhecia outro dia, estava podre, cheio de larva. Porque a ordem era pegar somente o suficiente. Mas aí o que acontece? Deus institui aqui um dia, que é o dia do sábado, está lá no versículo... Lá no versículo 24. Não, 26, desculpa. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolher. O que acontecia aqui? Deus já instituiu o sábado, ou seja, no sábado não iria cair alimento. Então, quando chegasse no 6º dia, na sexta-feira, seja como você quiser, as pessoas iam lá e recolhiam tanto para a sexta quanto para o sábado. Diferentemente da desobediência, se você tivesse pegado nos outros dias, o alimento estava lá, intacto. Aqui Deus trabalhou a confiança na provisão vinda dele. O povo tinha que confiar que na sexta-feira a porção ia vir em dobro, que ia ser suficiente para eles se alimentarem no sábado. Isso nós vamos ver em toda a narrativa do povo, em toda a cultura do povo, que eles sempre tratavam o sábado dessa maneira. A gente está falando de uma época onde as pessoas não armazenavam alimentos. Então não tinha geladeira, não tinha... As pessoas iam e colhiam aquilo que era suficiente pro dia. Não somente aqui no deserto, nesse episódio do maná. Mas durante todo o tempo, isso era como se fosse algo cultural, algo de vida deles. E o que eles faziam sempre? Para não trabalhar no sábado, eles iam lá e colhiam o dobro. E aqui eles tinham que confiar que Deus ia prover, sem a necessidade deles trabalharem ou cultivarem algo no sábado. Então, o sábado, esse mandamento, nos ensina a confiar na providência de Deus. Em Deuteronômio 5:15,
vai falar a respeito do sábado também. Só que de uma forma diferente. Ele vai dizer assim, ó, lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. O sábado significa e nos ensina a respeito da liberdade. O que Deuteronômio está falando aqui? Está dizendo para o povo assim, ó, guarde o sábado. Lembre-se que você era escravo lá no Egito. Lembre-se que lá você não tinha sábado. Você não tinha um dia para descanso. Lá o povo era escravo. Ao sair da escravidão, eles ganharam um presente de Deus, um dia para descansar. Um dia que significava e lembrava a eles que eles eram livres. Livres da escravidão, livres da escravidão que eles tinham lá no Egito. Então, o sábado é um presente e simboliza para nós também, nós vamos ver, liberdade. Então, mais um motivo que era dado por Deus aqui para o povo. Vocês não tinham sábado. Lá, ó, era todo dia. Se você olhar aí um filme que trate a respeito de como era a vida, é só você ler também, né? O povo era escravo. Mais 2 versículos aqui, antes de nós irmos para Jesus, que falam a respeito da adoração e do descanso. Isaías 58:13 vai dizer assim, ó, guardem o sábado como dia santo, não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Aqui Isaías vai falar a respeito de nós vivermos esse dia não em busca dos nossos interesses, pois é um dia para santificar, é um dia exclusivo do nosso Senhor. Lá em Levítico 23:3 vai dizer, em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. Como a própria palavra diz, sábado significa descanso. E o povo deveria descansar. E o povo deveria dedicar esse dia para o Senhor. O De Jong, o autor aquele que eu tenho usado muito aqui para a série, sempre estou usando aqui, ele diz que descansamos para que possamos estar livres para adorar a Deus. E adoramos a Deus em parte, confiando nele o suficiente para descansar. Até aqui, se você refletir um pouquinho, você já viu que nós negligenciamos muito esse mandamento nas nossas vidas. Esse mandamento é muito negligenciado. A forma com que nós tratamos o dia do Senhor, não o sábado, o dia do Senhor e o dia do descanso. Não sei você, mas eu já quebrei muito esse mandamento. O que Jesus ensina a respeito do sábado? Como nós temos visto até aqui, Jesus ele destaca a essência do mandamento, ele cumpriu todos os mandamentos e ele transforma esse mandamento. Ele transforma a maneira de nós aplicarmos os mandamentos. Jesus ele foi diversas vezes acusado pelos fariseus de quebrar esse mandamento. E se você pegar ali, Jesus ele fazia questão de trabalhar bastante no sábado. Nós vamos ver Jesus curando, nós vamos ver Jesus fazendo milagres no sábado. Jesus ele não violou o sábado. Jesus ele rompeu
com as tradições construídas a respeito deste mandamento. Os fariseus, eles colocavam coisas, colocavam regras e fardos que não existiam a respeito desse mandamento. Eu não cheguei a fazer uma listagem, só destaquei algumas coisas. Mas aqui, para vocês terem noção, no sábado, as pessoas tinham um número limite de passos para dar. Sabe o que é isso? Era contado o número de passos que você podia dar. Você não podia fazer nada, a comida já tinha que ser preparada no dia anterior. Se tivesse alguém ali, clamando por ajuda, você não poderia ajudar. Se o teu animal, o teu cavalo quebrasse a perna, azar dele que era sábado. Ele ia morrer gritando de dor lá, relinchando lá. Então o que Jesus vem e faz, ele quebra as tradições que eram construídas pelos homens. O sábado ele era distorcido, ele era tratado como um Deus, como o Senhor, e as pessoas se esqueciam do Senhor do sábado, que é o grande foco. As pessoas idolatravam e eram servos do dia, e esqueciam do Senhor do dia. Por isso que Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. As pessoas eram escravas desse dia. Por exemplo, olha as coisas bizarras que não poderiam ser feitas. Os fariseus diziam que não podia se cuspir na grama. Você não podia cuspir na grama, porque se você fizesse isso, você poderia estar irrigando uma muda de grama. Interessante que Jesus pega, cospe na areia, faz barro, e não só faz uma muda ser regada, mas uma vida ser salva. Olha só que Jesus... Eu amo Jesus. Jesus é bom demais. Não podia cuspir no chão porque poderia fazer barro. E o barro era para fazer tijolos. Não podia tomar banho. Interessante, né, que mudaram isso, né? Hoje em dia aí, né, culturalmente as pessoas dizem que sábado é o dia de tomar banho, né? Naquele tempo não podia se tomar banho. Jesus sempre mostrou a essência, Jesus mostrou a forma correta de se viver e de aplicar os mandamentos e a lei de Deus. Em Marcos 2, olha só o que Jesus ensina a respeito de como... de destacar o que como você deve proceder no dia de descanso. Em Marcos 2, Jesus aprovou que os seus discípulos famintos colhessem espigas de trigo para comerem. Jesus aqui está mostrando, está observando que o sabá foi feito para o homem e não o homem para o sabá. Eles tinham fome. Então Jesus disse que eles fossem lá colher alimento. Em Marcos 3, Jesus cura um homem com a mão ressequida, sugerindo que devemos fazer o bem no sábado. Sábado é um dia para você fazer o bem para o seu próximo. Em Lucas 3, Jesus restaura uma mulher com um espírito debilitante, indicando que o sabá é um dia de liberdade. De novo, lembrando lá de Deuteronômio e da escravidão do povo. Em Lucas 14, Jesus cura um homem que sofre de hidropsia, sugerindo que o sabá é um dia de misericórdia. Jesus demonstrava misericórdia para com as pessoas. Jesus não hesitou em nenhum momento de curar, de salvar, de libertar, de fazer milagres no sábado.
Às vezes, e é o que eu trago um pouco para o nosso contexto aqui hoje, as pessoas não conheciam o verdadeiro Deus, elas não conheciam a verdadeira lei, a verdadeira graça. Elas conheciam aquilo que os fariseus ensinavam a respeito da lei. Jesus veio para libertar, para tirar esses fardos. Às vezes nós conhecemos mais do que os homens pensam acerca de Deus, do que como Ele verdadeiramente é. A religião e a tradição têm filtrado e distorcido a essência de Jesus Cristo. Se tem uma coisa que acontece muito hoje, é exatamente isso. As pessoas têm olhado para Jesus através de um filtro, através do que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Mas as pessoas não têm ido até a palavra de Deus, elas não têm ido até Jesus, não têm intimidade com Jesus. Elas não conhecem a Deus, elas só ouvem e acreditam naquilo. Eu já fui assim, você pode viver assim ainda. Tem algo um dos momentos que eu mais gosto é de fazer discipulado. Eu adoro fazer discipulado. E acontece uma coisa muito interessante, principalmente nas primeiras lições do discipulado, dependendo de onde que a pessoa vem, de qual o contexto que ela viveu. E acontece uma coisa que eu vou mostrando Jesus na Bíblia, vou mostrando o que Jesus quer de nós. E eu faço com muito prazer ficar tirando tradições inúteis e coisas que os homens falam a respeito de Deus. Mas eu faço isso com o maior prazer. Então as pessoas vivem com fardos, vivem frustradas, porque o Deus que elas estão vendo não é o verdadeiro Deus, não é o verdadeiro Jesus. É o Deus de alguém, que alguém falou para elas que é assim. Então muitas vezes nós fazemos coisas, nós não sabemos porquê, não tem na palavra de Deus que diz que você deve fazer isso. Alguém em algum momento criou, inventou isso. Direto eu paro, reflito e vou vendo algumas coisas que nós replicamos. São coisas muitas vezes inúteis, que não servem para nada e não está na palavra de Deus. Os fariseus estavam exigindo coisas do povo que Deus nunca tinha pedido para eles. Eles não tinham entendido a essência do negócio. Eles estavam escravos de um dia. Eles estavam deixando de adorar a Deus nesse dia em prol de seguir um monte de regrinha. Estavam preocupados com o número de passos que eles podiam dar num dia, em vez de poder ali, mostrar misericórdia, amar o próximo, adorar a Deus com as suas vidas. Então é isso, até você pode reparar. Eu já fui chamado muitas vezes, e a nossa igreja aqui é vista muitas vezes por ser uma igreja liberal, por pessoas que nunca entraram aqui dentro, nunca ouviram uma mensagem. Por quê? Porque nós não importamos com as coisas que os homens pensam a respeito de Deus. Nós queremos ver e mostrar cada vez mais Jesus. Jesus é que importa. É Deus que importa. Puro, simples. É isso que importa para nós. É Jesus. Amém? Amém. O que esse mandamento diz para as nossas vidas? Como eu falei, esse mandamento significava para o povo liberdade. Liberdade da escravidão do Egito. O sábado para nós, o dia de descanso, ele significa para nós descansar também na liberdade que Jesus Cristo nos dá. Antes, o dia que era reservado para o dia do Senhor era o dia da semana sábado, o último dia da semana. Sabe quando isso mudou? Quando Jesus Cristo ressuscitou. Aí pela tradição, uma boa tradição, foi pegado o domingo como um dia de descanso e um dia de adoração a Deus.
E o que isso significa para nós? Por que o domingo? Por que esse dia é importante para nós? Que liberdade que nós estamos lembrando aqui hoje, que nós lembramos todos os domingos. Nós lembramos da liberdade que Jesus Cristo nos dá dos nossos pecados. Nós estamos aqui descansando não só fisicamente, mas nós estamos descansando em Jesus. Porque em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Jesus nos libertou. Jesus transformou o nosso sábado. Antes o povo comemorava a liberdade física lá do Egito. Hoje nós comemoramos a liberdade dos nossos pecados e da condenação eterna. Olha só, Jesus transformou o nosso dia de descanso. É um motivo a mais ainda para nós descansarmos. Descansarmos que hoje nós podemos dizer que nós somos perdoados, livres de todo o pecado. Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas. Amém. Então esse dia é um dia importante para nós. Significa descansar. Às vezes nós entramos numa vida totalmente corrida, uma vida onde a gente não para. A gente não para. A gente entra num automático, hein? Automático. A gente deve parar. Deus nos ordenou parar, descansar. E Ele nos dá motivos para isso. Esse é o maior motivo que nós podemos ter. E descansar dos problemas da semana, descansar das coisas que nós temos que fazer na próxima semana. Porque Ele resolveu o maior dos problemas que o ser humano pudesse ter. Simples assim. Pega o problema que for que você tem aí. Não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Pega e coloca do lado do problema do pecado. Esse problema é infinitamente maior. É isso que eu sempre tento mostrar para as pessoas quando elas vêm com problemas gigantescos. Eu sempre falo para elas, descanse em Jesus. Porque olha o que Ele fez, não é o que Ele vai fazer. Olha o que Ele fez por nós. Nos deu o maior descanso possível. Então que nós possamos descansar dos nossos problemas, do nosso cotidiano, os problemas que têm surgido. Até é difícil nós como seres humanos, né, chegar aqui na igreja e desligar, ou chegar no domingo e desligar. É difícil. Somos humanos. Mas nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos, como nós exercitamos isso? Colocando nossos problemas e as nossas dificuldades na mão de Deus. Amém? Como nós podemos cumprir esse mandamento? Como eu falei, ele é muito negligenciado por nós. É impressionante como é fácil nós deixarmos de lado o dia do Senhor. É impressionante como sempre surge um imprevisto e sempre surge algo para nós fazermos justamente no dia que nós deveríamos dedicar ao descanso e dedicar à adoração ao nosso Deus. Eu quero, antes de nós entrarmos aqui, dizer para aqueles que têm, por exemplo, necessidade de trabalhar no domingo. Não há problema disso. Jesus até permitiu que os discípulos fossem lá colher milho. Então não há problema nenhum em você ter uma necessidade de trabalhar no domingo. E, geralmente quem é cristão e gosta de Jesus fica muito triste quando precisa trabalhar no domingo. Fica ali naquela aflição. Então eu sempre falo, é uma necessidade. Ore para que não seja necessário você, mas isso não impede você de reservar um dia para descansar. Como eu falei, o problema não é o dia, nós temos que ver a essência. Lembre-se que você precisa descansar, lembre-se que você precisa dedicar um dia para adoração.
Às vezes as pessoas conseguem fazer do domingo não um dia de descanso, mas conseguem sair do trabalho um pouco mais cedo, chegar para poder estar no culto junto com os irmãos. Então, não é o ideal, mas às vezes nós temos uma necessidade de buscar alimento para a nossa família. Para mim, por exemplo, o dia de domingo é o dia que eu mais trabalho. Eu não gosto de falar que isso aqui é um trabalho, eu amo pregar, eu amo ser pastor, mas é o dia que eu não descanso. Se tem uma coisa que eu não faço é descansar. Eu já amanheço, né? Eu gosto de usar uma expressão, eu fico ruminando o que eu vou falar de noite. Eu fico aqui, ó, pensando, orando. Eu venho na tarde, ali depois do almoço, ali eu fico ali finalizando a mensagem, vendo o que eu devo falar, como eu devo falar. Então, é o meu dia de adoração, é o meu dia de louvar a Deus, só que eu não descanso. Eu geralmente escolho outro, até na tradição, muitos pastores, o dia de descanso do pastor é a segunda-feira. Eu não gosto muito da segunda-feira para descansar. Até porque agora com a minha esposa trabalhando, eu vou curtir minha família, né? Vai ficar só eu. Geralmente segunda-feira é tudo fechado, não tem nada para fazer. Então, mas eu sempre dou um jeito de reservar um dia para descansar, para curtir a família e também ter a minha adoração ao Senhor. Eu vou deixar aqui algumas perguntas para você refletir, que eu quero te ajudar a cumprir esse mandamento. Quem é o Senhor do seu domingo? O trabalho e o estudo da segunda, por isso você passa o domingo pensando ou fazendo algo em prol desses senhores? Muitas vezes nós, em vez de descansarmos e dedicarmos o nosso domingo ao Senhor, nós ficamos só pensando, adiantando coisa para a semana. Até uma outra sugestão, você precisa organizar a sua semana para chegar no domingo e você descansar e você adorar ao Senhor no domingo. Mas muitas vezes nós usamos o domingo para fazer as coisas que nós temos na semana. Como assim, eu tenho isso para fazer segunda-feira, eu tenho isso para fazer terça-feira. Aí você dedica o domingo inteiro para ficar fazendo coisas dos seus interesses. E não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que Deus quer de nós. Talvez você seja o Senhor do seu domingo. Você não permite descansar, você tem dificuldade de confiar na providência de Deus. Por isso trabalha na hora do descanso, porque acredita que todas as coisas dependem do seu esforço. Lembre-se, descansar é confiar em Deus, na providência de Deus. Não corra o risco de ser aquela pessoa que acha que se não parar, as coisas não vão acontecer. Como se tudo dependesse do seu esforço e da sua vontade. A pandemia está aí para nos mostrar que nós não somos nada. E nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus te deu 6 dias para correr atrás das coisas. 6 dias para correr atrás de Deus. Ele só te pediu um. Só te pediu um dia. Ou o nosso domingo pertence ao futebol, à televisão ou ao conforto. Isso é interessante a respeito do futebol e do esporte em si. Eu gosto muito de futebol americano. Uma estratégia das TVs norte-americanas foi usar o domingo como um dia sagrado do futebol americano. Eles pegaram o dia que a tradição das pessoas lá nos Estados Unidos era de ir à igreja e transformaram esse dia no dia do futebol. Impressionante, é sagrado. Tem programas voltados para isso. As pessoas se preparam
para ir no domingo fazer um churrasco, que tem muito a ver também com a nossa cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente coloca o Grêmio e o Inter como donos do dia. A gente deixa de adorar a Deus, deixa de ir na igreja por causa de um jogo de futebol, ou por causa de um programa na televisão. Às vezes Deus tem que ficar aí concorrendo aí com o Fantástico, apesar que o Fantástico já foi Fantástico, né? Tinha que trocar esse nome. Deixam por causa de alguma atividade, de alguma programação. Isso tem muito a ver com a sua organização e com a sua prioridade. Todo mundo sabe, por exemplo, trazendo algo pessoal, não é porque eu sou pastor, mas eu fui ensinado assim, a palavra de Deus diz que nós devemos ser assim. A pessoa pode chegar o presidente lá em casa, pode chegar o Silvio Santos no domingo lá em casa, eu vou falar para ele, 6 horas eu estou indo para a igreja. Você quer ficar aí? Você fica, mas eu vou para a igreja, porque é o meu momento de adoração a Deus. Então é questão de prioridade, é questão de você se preparar para o domingo. Tem uma citação aqui do De Jong que eu achei muito interessante, que ele fala assim: eu sempre pensei nessa pergunta para mim e meus filhos. O domingo é meu dia de clímax ou de colapso? Para muitos de nós, sexta-feira e sábado são o clímax, com jantares, festas, jogos e diversão à noite. Domingo é o dia pelo qual tentamos passar enquanto nos preparamos para a segunda-feira. Se vamos fazer do dia do Senhor um dia de adoração em vez de cansaço, precisamos planejar com antecedência. Precisamos trabalhar duro no sábado para ouvir bem no domingo. E o que ele está falando aqui? Isso tem muito a ver com a nossa cultura. Nós tratamos muitas vezes o sábado como o clímax da semana. É onde nós fazemos algo sensacional, né? Jogamos bola, fazemos um jantar, vamos fazer um passeio. Aí o que acontece? A gente vai até tarde no sábado, a gente chega no domingo, a gente está podre. E aí, apavorado com a segunda-feira. Aí o dia do Senhor, já era. Entenda isso. Olha a essência, é o dia do Senhor. Precisar fazer alguma coisa, precisou, vai lá e fala, mas evite. Busque descansar, curta a sua família, faça um passeio. Não é errado você fazer um passeio, mas não tire o foco desse dia, que esse dia pertence a Deus. Esse é um dia para você meditar na palavra de Deus. Não é só aqui também, é o dia inteiro. Aproveite para ler um livro da palavra de Deus. Aproveita para ler a Bíblia. Não tem tempo a semana toda. As pessoas dizem, eu não tenho tempo, não consigo parar para ler a minha Bíblia a semana toda. Então, Deus, por isso que Deus te deu um dia inteiro para fazer isso. Então, medita, faz um culto doméstico em casa, já preparando para à noite todos nós como igreja louvarmos ao nosso Deus. Gente, reflita a respeito de como você tem tratado o sábado e quem tem sido o verdadeiro Senhor desse dia e muitas vezes da sua vida. Nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor, mas acabamos mostrando que o futebol é o verdadeiro rei. Você pode substituir futebol aqui por inúmeras coisas. E que o domingo possa ser o clímax da semana. O domingo não pode ser um fardo. Nós temos que chegar no domingo amando que esse dia é o domingo do Senhor. Você chega até o sábado, você prepara tudo para no domingo você descansar. Somente, você vai exercitar a tua mente para no domingo não se preocupar com nada. Na segunda-feira você começa a dar conta dos seus problemas e dos seus afazeres. Interessante como Deus é perfeito em tudo. Isso faz bem até para o nosso corpo, para a nossa mente.
pessoas estão aí com problema, você pode estar com problemas, com dificuldades físicas e mentais, porque você não está descansando. Você não está descansando. Eu já tomei alguns sustos na minha vida por conta disso. Eu luto muitas vezes para não chegar num burnout, que é um esgotamento físico e mental. Já passei por isso, é a pior coisa que tem. Chega num ponto que você fica com a depressão, a vontade de fazer nada e um cansaço, parece que não termina. Você não faz nada, você está cansado. E como que eu cheguei nesse ponto? Porque eu não descansava. Eu estava sempre, fazendo, querendo fazer. E às vezes era para Deus. Eu sou pastor, né? Às vezes era para o bem. Mas esse mandamento é para todos e não importa o que você for fazer, o que você faça. Pode ter muito amor no seu coração, pode ter muito carinho, muita boa vontade. Mas o descanso, ele é essencial para nós. Precisamos descansar. Precisamos reconhecer que Cristo é o Senhor do sábado, Ele é o nosso sabá. Vamos trocar aqui o Senhor do domingo? Nosso descanso. Aproveitar o domingo ou o dia do Senhor para ter comunhão com os irmãos, prestar culto a Deus. Nós vivemos numa cidade pequena. Olha só como o mundo muda. Nós vivemos numa cidade pequena, mas nós estamos inseridos num mundo que não para, cada vez mais corrido, que nós moramos na mesma cidade, pertinho um do outro, e às vezes nós só nos vemos no domingo. Só nos vemos no domingo, então vamos aproveitar. Não vejo a hora de terminar. Se tem uma coisa que eu quero fazer quando terminar a pandemia, é fazer festa aqui na igreja. Amém? Festa, entendeu? Vamos fazer boia direto, vamos fazer uma semana de boia, entendeu? Olha, vamos fazer um buraco na panela de tanto fogo, entendeu? Ainda mais agora, tomara que termine no inverno, no inverno é tão bom comer, entendeu? Entendeu? Sopa. Entendeu? Mocotó. Nossa, é tão bom. E a gente tem que ficar aí, Isso é outra coisa, né? Reflita, né? Eu não sei vocês, mas... eu dei cada vez mais valor à vida em família na igreja com essa pandemia. Porque nós ficamos impossibilitados de estarmos juntos. Você sabe o que é isso? Você tem noção dos problemas que nós vamos ter que lidar depois que essa pandemia terminar? Você não tem noção do que é, então, para uma criança que acostumada a ver gente todo dia. Tem criança aí que está orando para Jesus para voltar às aulas. Não porque ela quer estudar, mas até isso elas querem. Mas é que é porque elas querem ver os amigos, elas querem ver gente. Elas estão ali, vendo o pai e a mãe, quando vê, porque precisa trabalhar. Só. Eu lembro de um dia que eu fui na casa de um amigo e o filho dele estava tendo aula em AD, pela internet. Nossa, gente! A cara daquele guri, a expressão corporal dele era assim, de doer. Ele estava todo assim na cadeira, assim, sem vontade de estar ali, sem vontade de nada. Aquilo ali para ele era um parto. Ore por isso. Que Deus nos dê condições de trabalhar essas necessidades que nós iremos ter aqui para frente. Nós, como igreja, nós somos instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém. Nós devemos servir as pessoas, não importa o dia, não importa a situação, que Deus possa nos usar. E o principal, reconheça que em Cristo nós temos o verdadeiro
descanso, o perdão dos nossos pecados. Descanse em Deus. Ele fez ali, o que Ele fez ali na cruz, resolveu o maior dos nossos problemas. Ele fez isso para que nós possamos descansar. É como se o domingo fosse uma provinha do descanso que nós iremos ter na eternidade. Do lado do nosso Deus, do lado do nosso Redentor. Uma vida sem problemas, sem dor. Nós possamos já ansiar por essa vida eterna. Uma vida onde a nossa salvação estará consumada ali com Cristo Jesus. E às vezes, né, nós falamos cada bobagem, né? Às vezes nós desejamos cada bobagem. Espera um pouco para voltar, Jesus. Eu lembro quando eu queria casar, eu falava para Jesus, deixa eu casar primeiro. Deixa eu casar primeiro. Como nós somos mesquinhos e como muitas vezes nós esquecemos do que significa a volta de Cristo Jesus e uma vida eterna com Jesus. Nós devemos desejar a volta de Cristo. Nós devemos desejar viver eternamente com Jesus. Uma vida de descanso. Amém? Vamos orar?